Boa tarde, gente. Boa Obrigado tarde, por estar Mai. aqui. Obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite e o trabalho, Laísa. Nós que agradecemos, Mai, pela participação. É sempre bom aprendizado. A gente Sim, aguarda mais um pouquinho, professor? só um minutinho que o pessoal deve estar chegando aí. Pronto. Me ouve bem? Sim? Tá com microfonia não, né? Não. É que eu entrei pelo. Deixa eu tirar só a câmera daqui. Pelo computador, mas a câmera do computador não é tão boa. Ah, tá bom. Mas já vi que você domina bem, porque quando a gente faz isso, dá uma microfonia terrível. É, mas é porque antes eu estava sem câmera no computador. Aí eu já sabia que eu tinha que desativar o som. Aí agora que eu coloquei essa webcam, ela não é tão boa assim. E aí eu fico sempre nessa confusão. A câmera do tablet é boa e é bom que a gente visualize, né? Esse negócio de ensino remoto com bolinha deixa a gente que é professor meio nervoso. Aí eu gosto sempre de, quando é possível aparecer, eu gosto de acionar a câmera. Isso é terrível porque termina que a gente passa um semestre, às vezes, com a pessoa e não conhece a Não pessoa, conhece? né? Bom, prezando pela pontualidade, nós já temos aqui duas, quatro, cinco pessoas, né? Cinco alunos, seis, que Cristiane acabou de entrar agora. Boa tarde, Cris. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Cristiane. Então vamos lá, né? Vou Então, fazer a apresentação da Pro. por Da Pro. favor, por favor. Então, pessoal, boa tarde. Hoje a gente vai contar com a participação da professora Maiselma, que vai falar um pouquinho sobre as experiências do programa de extensão Cafuné, Cozinha dos Afetos para Universitárias Negras. É um programa que, inclusive, fiz parte durante a minha graduação e foi aonde tive acesso a algumas leituras e também tive acesso a esse espaço de afeto, né, entre mulheres negras. Bom, eu vou falar um pouquinho de Maiselma, né, que eu acho importante, e em seguida passar a palavra para ela. É pedagoga, especialista em psicopedagogia pelo ESB, é mestre em educação pelo ESB, doutora em educação e doutoranda em educação pela USP. Ela é professora da UFRB, no Centro de Formação de Professores, em Amargosa, Bahia, e é coordenadora do programa Cafuné, Cozinha dos Afetos para Universitárias Negras. Mas é um prazer, viu? Fica à vontade. Então, já manifestei os nossos agradecimentos, mas não estavam todos aqui. Então, gostaria de novo de manifestar aí os agradecimentos à professora Maiselma, dar boas-vindas, e para nós é sempre prazer escutar pessoas que têm experiências mais variadas na universidade, enriquece bastante o nosso programa. Então, seja bem-vinda e mais uma vez, obrigado, Maiselma.
Eu que agradeço o convite, estou vendo a carinha de Cris aqui, ou outra conhecida, a UFRB pelo mundo, mas enfim. Para mim é sempre uma alegria. Lai falou comigo, eu já fiquei assim, que eu gosto quando de fato a gente pode falar sobre o cafuné, não especificamente por causa do cafuné, mas pela importância que a gente precisa dar, sobretudo atualmente, né, ao contexto acadêmico, o que é fazer ciência, o que é produzir conhecimento a partir das nossas experiências, dos nossos corpos. Então, de alguma forma, é um processo que por conta da pandemia, a gente tem percebido como urgente, né? A necessidade que a gente tem de reconfigurar uma ciência que se aproxima mais das pessoas, do contexto mais, digamos, popular, para que a gente não precise estar defendendo o óbvio, porque isso é muito cansativo. Eu sou formada, né, em pedagogia, minha formação é para trabalhar especificamente pensando no contexto da escola pública, sobretudo, e eu sempre gosto de enfatizar isso na sala de aula, quando eu chego para trabalhar com as disciplinas de currículo e didática, porque nós temos aqui, no Centro de Formação de Professores, 9 cursos de licenciatura, e nem todo mundo entende o que significa fazer ciência no curso de licenciatura, ou o que é a licenciatura dentro das áreas específicas, né? O que é pensar a licenciatura em química, licenciatura em filosofia, licenciatura em matemática, né? Como pensar a prática de ensino, o contexto da escola, para essas áreas específicas, que muitas vezes está organizada na nossa cabeça como um lugar de fazer ciência no laboratório e não na vida social, né? Então, não na vida das pessoas. Então, eu sempre enfatizo que eu existo nesses cursos por conta da escola. E o curso de licenciatura, ele habilita para a gente trabalhar especificamente com formação de pessoas. Pensar essa formação de forma interdisciplinar, transdisciplinar, garante também que a gente entenda que tipo de ser humano a escola tem devolvido para a sua comunidade e tem também acolhido, né? A gente não é uma coisa só, a gente entrega e a gente recebe. Então, a minha prática, ela vai se inserindo muito a partir dessa experiência também, que foi de ter vivenciado a escola pública como coordenadora pedagógica, além das minhas experiências como professora, né, ao longo da formação. E eu chego no Centro de Formação de Professores e me deparo especificamente com uma comunidade majoritariamente negra. Eu dei como sugestão para lá um texto, e aí depois eu posso projetar aqui só algumas partes que eu gostaria de comentar, trazendo basicamente algumas categorias que organizam esse programa. E eu estou me apresentando, tá, gente? Estou me apresentando e estou entrando no tema, porque justamente é uma coisa só. Eu chego no Centro de Formação de Professores em 2015 e percebo uma comunidade majoritariamente negra. E isso era uma coisa que eu não entendia. Mesmo eu sendo uma pessoa de militância, já tinha experiência no movimento social negro, no movimento de feministas negras, já tinha discutido no próprio mestrado o debate racial, mas o corpo negro na universidade ainda para mim era estranho, porque eu vim de uma experiência onde a universidade era majoritariamente branca. Então, quando eu chego na universidade, na UFRB, eu sou deparada com a abordagem de estudantes, e sobretudo das mulheres, né, que me questionam. Não vai trazer autor negro para a gente estudar na didática, não, Mai? Mai, e tu não vai fazer um grupo para a gente estudar sobre colorismo, sobre essas coisas que está saindo na mídia? Porque as blogueiras, né, elas chegam primeiro do que a gente. Tudo aquilo que mobiliza e movimenta o Instagram chega primeiro do que a gente. Então, a gente, de alguma forma, é impulsionada a pensar a própria formação de professores a partir desse contexto também de multimídias. Então, como é que eu utilizo desse conhecimento do que o colorismo tem provocado nas discussões, a própria militância no movimento negro estudantil, o debate em torno das cotas, pensar a sexualização dos corpos negros, enfim, toda essa coisa que foi saindo na mídia, né, nos próprios, naquilo que é chamado de rede social, que eu chamo de rede virtual. O que foi saindo na mídia foi também ganhando espaço dentro da nossa formação. As meninas, elas sentiam a necessidade de ter um espaço para se discutir sobre isso. Só que como eu já tinha um histórico
de discussão em torno e de militância em torno do debate racial, eu não estava afim de construir um lugar onde a gente precisasse o tempo todo estar militando. E eu estava trabalhando, né? Eu acho que tem uma coisa que é bem interessante que eu chamo sempre a atenção. Gente, eu estou trabalhando. O projeto de extensão, o programa de extensão, ele se constitui como um lugar onde a gente constrói de forma muito espontânea aquilo que a gente quer realizar, mas é um trabalho, eu preciso institucionalizar, eu preciso burocratizar, eu preciso construir metas, objetivos. Então, essas questões, elas ficam nesse diálogo. E como é o meu trabalho, eu não queria trazer para dentro de casa, nem tampouco para o contexto o tempo todo da universidade, uma atividade que mexesse especificamente com aquilo que o racismo faz com os nossos corpos, que é reduzir a luta, né? Então, eu fiquei muito nessa elaboração, como eu faço um grupo que não seja só um grupo de militância, que eu não fique o tempo todo rodando em torno das nossas dores, porque, infelizmente, é isso que tem provocado, né, socialmente falando, historicamente falando, é isso que tem provocado a nossa militância, são as nossas dores, são os nossos incômodos. E fora que eu já tinha também construído uma militância na própria pastoral em torno da campanha contra o extermínio da juventude. A gente passou muito tempo falando sobre o Estado genocida, né? Todos esses nomes que a gente tem visto atualmente, necropolítica, epistemicídio, tudo isso a gente já discutia pensando como que a bala chega no corpo negro como forma física de aniquilar esse corpo, mas que culturalmente, espiritualmente, também já tem, outros espaços já têm construído esse genocídio. Então, eu não queria ficar trabalhando em torno disso, vivendo em torno disso. E eu fui pensando justamente aquilo que eu fui construindo ao longo da minha vida e das experiências com outros lugares, o que é que de fato a gente poderia construir nessa universidade, né? E para essa universidade, para essa comunidade. E eu sabia que tinha alguma coisa a ver com comida, porque eu amo comer, amo cozinhar, lá está aí de prova, nossas orientações sempre são lá em casa. A gente até faz, eu sempre pergunto, tem algum problema de a orientação ser na minha casa? Você quer que a orientação seja no CFP porque é mais perto para você, é mais fácil, é tranquilo? Só que lá não tem lanche, não tem problema, eu posso ir para lá. Só que é um lugar que não é o nosso lugar, mas tudo bem, eu vou. Porque, para mim, eu acho que os nossos encontros, eles sempre se potencializam se a gente está em torno de uma coisa gostosa, se a gente consegue agregar pessoas, né, a partir daquilo que a gente gosta de fazer, que é cozinhar, que é produzir alimentos, que é também afetar a partir dessa relação que a gente tem com a culinária, enfim. Então, eu sabia que tinha que ser alguma coisa que envolvesse comida, porque já está no meu histórico chamar as pessoas para tomar café lá em casa, reunir lá em casa, sair para comer. Então, a gente tem essa prática social muito grande e muito potente, que na universidade a gente ficava meio assim, como que isso pode acontecer se a universidade é um lugar que é frio? Eu lembro como hoje, que na minha dissertação, na defesa da dissertação, o professor da banca, ele falava que eu estava tão nervosa, o professor da banca, ele falava, a universidade ela é fria, ela não se comove. Ele estava dizendo que ele era frio e ele não se comovia. E aí eu ficava mais nervosa ainda. Mas, enfim, e eu ficava, mas como a universidade é fria? Mas a gente está aqui, eu não preciso ser fria com essas pessoas. Eu não preciso ser fria com as minhas pessoas. Então, eu sabia que tinha que ter alguma coisa que envolvesse essa relação totalmente contrária do que eu experimentei. Então, a gente foi tentando organizar o que seria o Cafuné, muito ainda sem saber. E aí, num belo dia, eu estralei com essa ideia, Cafuné, Cozinha dos Afetos para Universitárias Negras. A sigla foi a primeira coisa que surgiu. Eu tomando banho e pensando, como é que tem que ser cafuné? Tem que ter afeto, tem que ter comida, vai falar das mulheres negras, mas não pode ser só sobre mulheres negras, porque não vai fazer uma sociedade de mulher negra no mundo, que não existe isso, mas a gente tem que partir da gente, porque foi a gente também que protagonizou e protagoniza essa universidade. Mais de 60% do CFP é feminino e é feminino negro. Então, a gente precisa construir isso como algo mesmo concreto de como essa universidade tem se feito com os nossos corpos. E aí surgiu o Cafuné, Cozinha dos Afetos para Universitárias Negras. É uma sigla que reúne justamente o protagonismo, o nosso protagonismo. Foram as meninas negras que me procuraram
para perguntar como a gente faz um grupo para estudar, para falar sobre isso, para se reunir, para conversar sobre a gente. Então, esse protagonismo, ele garante, inclusive, na própria formação de professores, uma outra forma de pensar também a prática docente, porque a gente está falando dos cursos de licenciatura, a gente está falando de um programa que se movimenta a partir dos nossos corpos e que organiza também essas práticas formativas pensando os corpos dessas crianças, né? A nossa comunidade na escola pública também é majoritariamente negra. Então, a gente está fazendo um processo de pensar o nosso agora, mas vislumbrando a nossa prática futura, que pode ser em qualquer lugar, mais especificamente na escola, porque é onde a gente, né, de alguma forma, tem direcionamento. E aí a gente foi construindo as nossas atividades. O Cafuné foi lançado em maio de 2017, e muito nessa intenção mesmo de agregar pessoas em torno da cozinha. A gente utiliza esse espaço da cozinha, da culinária, para conversar sobre as nossas demandas, para falar sobre aquilo que nos atravessa, e para construir também uma formação específica, pensando a nossa comunidade. E aí a gente dá foco especificamente também na comunidade negra, que é algo que nunca foi priorizado dentro do âmbito acadêmico. E como a gente tem essa presença, né, então nada mais digno do que reconhecer que esse lugar, esse corpo, esses corpos que habitam esse espaço não é um lugar que vai neutralizar. Muito pelo contrário, eles pedem que esses corpos sejam reconhecidos também na sua própria formação e construção epistemológica. Então, a gente fez o lançamento em maio e começou a se reunir. A gente só conseguiu registrar o Cafuné, se não me engano, em 2018, meado de 2018. E é uma coisa que eu trago, né, na descrição desse texto. A gente foi pensando justamente como o Cafuné poderia ser. A gente sabia que tinha que envolver comida, sabia que tinha que envolver as nossas temáticas, a gente fazia grupo de estudo, tanto lá em casa como em qualquer outro espaço, a gente se reunia na praça, a gente entendia que a universidade não ia oferecer de cara para a gente uma estrutura de cozinha, de espaço, de comida, para que a gente pudesse, de alimento, para que a gente pudesse produzir. Então, a gente já colocou dentro das nossas intenções que a ideia é agregar. E agregar no sentido material também falando, né? A gente pede doações, a gente vive de doações. A culinária desse encontro, do próximo encontro, vai ser cuscuz de tapioca. Tu pode doar 2 litros de leite, tu pode doar um coco ralado, tu pode doar a tapioca. Enfim, a gente vai fazendo esses levantamentos. E quando era coisa maior, que a gente, né, ia organizar, a gente ia na prefeitura, a gente ia com fulana de tal, ver com fulana, porque o marido dela é cantor, ver com não sei quem se ele não pode conseguir. Então, a gente tentou, e a gente faz isso, né, de todas as formas, mobilizar todas as pessoas em volta para que essa universidade também se estenda à comunidade. A potência da extensão é justamente garantir que a universidade não fique entre a gente. E é uma coisa que eu sempre enfatizo justamente nesse contexto de negacionismo, é que a gente realmente conversa com a gente, né? O nosso texto acadêmico dialoga com quem tem leitura acadêmica, a gente sente uma vergonha, inclusive, de dar o nosso texto para a nossa própria família, né? E você fala assim, ó, esse aqui é o meu livro. A pessoa vai demorar de ler, porque não é fácil entender a danada da metodologia. Quando chega naquela parte ali, que você usa um monte de coisa, a pessoa vai ficar se perguntando, o que é isso que ela está falando? Ela fez pesquisa? E ela não é estudando para ser professora? Como assim fazer pesquisa? Porque a gente não dialoga com o nosso povo, né? Com os nossos, sobretudo. O que é o universo acadêmico? Então, a gente fala muito para dentro. E a extensão, ela, de fato, provoca a universidade a garantir a sua saída, a garantir que o seu conhecimento não fique circulando em torno da mesma bolha, né? Usando a palavra que está na moda agora. Em torno da mesma bolha. Então, a potência da extensão é garantir, de fato, que a ciência se materialize para outras pessoas que não estão nesse contexto acadêmico, diretamente no contexto acadêmico. Então, a gente acabou fazendo parcerias com outras organizações, a gente já falou sobre definição de amor, justamente porque o foco da gente não é trabalhar em cima das nossas dores, mas potencializar aquilo que supera as dores. A gente foi chamada para fazer a atividade para falar sobre violência contra a mulher. E aí, como a gente não dá foco à violência, a gente
começou a fazer análise especificamente, como eu identifico o que é amor. Porque é justamente essa dificuldade de construir uma relação específica entre o que eu entendi, o que eu fui, né, socializada e imaginei que era o amor e aquilo que eu estou vivenciando. Qual é a prática de amor que tem falado comigo? Então, a gente sempre tem buscado dar foco para essas outras dimensões. E aí, quando a gente pensa nessa dimensão afetiva, a gente não está pensando naquilo, exclusivamente naquilo que o senso comum nos trouxe, que é a ideia de que afeto significa carinho, significa amor, significa uma pessoa acolhedora. A gente está trazendo a concepção, inclusive, de Muniz Sodré, de Vladimir Saflati, que traz, não somente dele, mas até o próprio Henri Vallot, quando vai pensar a forma como nós aprendemos a partir da dimensão afetiva, ela vai destacar, ele vai destacar, essa dimensão vai destacar especificamente o que é que, quais são os afetos, quais são as emoções, os sentimentos, os sentidos que organizam as nossas ações. Muitas vezes esse afeto é o medo, muitas vezes é o ódio, né? Socialmente falando, historicamente, a gente foi socializada numa construção afetiva de medo e ódio. Então, é ódio de nós para com nós mesmos, é ódio da gente com o diferente, diante do diferente, medo do diferente. Então, toda essa configuração afetiva da qual nós somos submetidas, mas fomos também silenciadas, o que a gente não entende como isso conta, ela é colocada em foco nas atividades do Cafuné, né? Quando a gente fala de cozinha dos afetos, a gente está falando justamente, quando a gente cozinha, quais são os afetos que a gente quer mobilizar? É o do medo? É o da raiva? É o do ódio? Ou é o afeto do amor, da compreensão, da acolhida? Porque o movimento de dizer que você está acolhendo alguém significa você parar para ouvir. É o movimento de escuta. Então, escutar o que as pessoas trazem, né, nas suas trajetórias, nas suas próprias experiências pessoais, também garante o processo formativo quando a gente vai falar em formação de professores. Eu fiz pesquisa no mestrado com professoras, e quando eu perguntava para elas se elas, como é que elas definiam o conceito de raça ou de racismo, elas sempre levavam para o corpo e para a experiência pessoal. Elas falavam, eu acho assim, ó, na minha família, por exemplo, é assim, assim, assado. Meu pai tem um cabelo mais duro, minha mãe tem o cabelo mais bom, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, mas o que é que tu conceitua como bom e duro? Ah, não, é no sentido de que... Aí elas começavam a conceituar a partir daquilo que elas vivenciavam. Então, a nossa prática... E, consequentemente, elas olhavam para as crianças e percebiam as mesmas coisas. Ah, tipo fulaninho ali, que já chama fulana de cabelo de bruxa. Ele sabe, eu sei que não é racismo da parte dele, é brincadeira, porque logo passa. Porque na cabeça dela, racismo tinha que agredir a pessoa, ou tinha que chamar de macaca, né? Que é o clássico. Você tem que animalizar. Então, os nossos traços, eles já são classificados na sociedade como bons ou ruins, como superiores ou inferiores. Então, continuar com essa classificação não significa racismo. A gente percebia que o próprio corpo é referência, né? Eu percebi que o próprio corpo da professora era referência de sua prática. Então, o Cafuné vai se estruturando justamente pensando quais são as narrativas, quando a gente fala de circulação afetiva, de dimensão afetiva, de experiências afetivas, de afetos, quais são as narrativas que nós trazemos? Como é que a gente consegue fazer com que a universidade circule também em torno de outros afetos que a gente precisa potencializar e que historicamente nos foi negado, né? A gente começa o texto trazendo uma citação de Bell Hooks, porque nessa discussão sobre esse texto, né, Vivendo de Amor, ela vai trazendo basicamente a leitura do que significou construir famílias, né, construir experiências de relacionamentos, tendo as sociedades passado pelos processos de trabalho escravizado. Então, as famílias negras, elas se constituíram também tendo como modelo de relacionamento o modelo branco de fazer sociedade, que é esse modelo de dominação dos corpos. Não é à toa também que a gente vai perceber que dentro desse mesmo núcleo, ou as mulheres negras, em boa parte, elas chefiam a casa sozinha, ou elas também são agredidas, justamente porque não se empregou amor para todas as pessoas, indistintivamente da raça. Muito pelo contrário.
Historicamente, nós somos socializados na classificação dos corpos que merecem ser amados, que merecem ser ouvidos, que merecem ser respeitados, e os corpos que não merecem esse amor, esse respeito, essa atenção. Então, o Cafuné ele vai pegar justamente esse movimento contrário, já que é na cozinha que a gente agrega as nossas, né? A gente encontra as pessoas que a gente gosta, ou a gente cria intimidade com essas pessoas a partir da cozinha de casa, a gente vai fazer com que esse espaço seja um espaço potencializador daquilo que nos foi negado historicamente, que é uma vivência amorosa, mais respeitosa, mais tranquila, onde a gente possa equilibrar as nossas funções entre o masculino, o feminino, entre a comunidade como um todo. E aí a gente vai se inserindo também dentro das filosofias afroperspectivistas, né? E aí trazendo o professor Renato Nogueira, que vai dar uma certa orientação no que é que significa pensar as afroperspectivistas, as filosofias afroperspectivistas para a gente inserir o Cafuné. Ele vai trazer 3 modelos básicos, né, desse pensamento e a gente vai se identificar basicamente com o quilombismo de Abdias do Nascimento, porque o quilombismo sugere uma organização social, sugere um pensamento coletivo, sugere uma ideia de que esse quilombo que a gente aprendeu como espaço de negro fugido, para nós significa espaço de reconstrução social, espaço de reumanização, que a humanização que a gente foi submetida, ela não nos humaniza, ela objetifica e animaliza. Então, o quilombo, ele é o lugar onde a gente, de fato, reconstrói a nossa prática, onde a gente começa a se reconhecer, inclusive para agregar, né? Por isso que a gente vai falar também de aquilombamento. A gente pensa de construir uma rede com outros processos que tem construído no Brasil afora, no mundo afora, quando se fala de organização negra, de pensar o coletivo negro, de pensar a prática social, que enfatiza também as culturas negras. Enfim, e aí a gente vai também utilizar de Beatriz Nascimento, que traz uma experiência e uma discussão muito importante desse conceito, né, prático do que é o quilombo, né, e ela enfatiza quilombo somos todos nós, justamente porque onde a gente está, a gente vai construir esse processo de identificação. Eu estou na universidade, a minha comunidade hoje é a comunidade acadêmica, mas é a comunidade também que se identifica com essa prática. Não é qualquer pessoa ou toda a pessoa negra que vai gostar de fazer cafuné. Isso não é um imperativo, né? Eu sempre falo, todas as pessoas que querem ingressar no cafuné, eu faço uma conversa antes e digo, é uma adesão livre, é uma adesão espontânea. Você não vai encontrar no Cafuné as mesmas coisas, regras, orientações que você vai encontrar em todos os outros projetos de extensão. Porque a gente está falando de pensar, de fato, coletivamente, a nossa reexistência. Então, se você está organizado pela bolsa, se você está organizado só pelo certificado, fique à vontade. Não é tudo isso, não é só isso que a gente tem para oferecer. Justamente porque ele se configura nessa entrega, né? A gente se reúne sábado, a gente se reúne na minha casa, a gente se reúne na praça. Então, pelo fato de ser extensão e pelo fato de ser livre adesão, a gente está falando de um compromisso primeiro que nasce com a minha pessoa e depois coletivamente. Esse Cafuné, ele tem se organizado em torno desses objetivos, e aí eu vou só passar para o texto para destacar um pouco, para poder a gente abrir também, para fazer uma conversa. Deixa eu ver se eu consigo. Compartilhar. Foi? Faz assim, Lai. Tá, todo mundo está vendo? Agora. Não Agora. apareceu aqui. Agora foi. Agora sim. Foi. Apareceu. Pronto. Aí a gente acaba se articulando em torno desses objetivos que a gente colocou aqui no final, muito para garantir que essa estrutura, né, que a gente monta, essa forma de pensar a universidade que a gente tem realizado e construído na nossa prática, ela também tem vistas a construção de uma outra perspectiva, inclusive não só de existência, mas também de formação de professores. A gente está falando de ter para esse repertório tudo aquilo que foi produzido de forma muito cultural e que muitas vezes não está sistematizado no contexto da universidade, né? O nosso samba, nossa dança, nosso hip hop, a poesia,
as outras pessoas que não estão também nesse ambiente específico do CFP, trabalhar na perspectiva também de reconhecer escritoras e escritores negros que não estão também no nosso rol de conhecimento, quando a gente vai falar, por exemplo, na vasta literatura, na produção em torno da escola, do pensamento afrodiaspórico sobre escola pública. Quem são essas pessoas que pensam escola, que pensam trabalho, que pensam as pessoas negras na comunidade? Então, o foco é fazer com que Carolina de Jesus cresça, Bell Hooks, Lélia Gonzalez, Conceição Evaristo, Elisa Lucinda, Alice Walker, Ana Cláudia Pacheco, Núbia Regina, todas as escritoras e escritores que a gente tem tido acesso atualmente, para a gente dar foco também na nossa formação docente, garante que a gente também olhe para a própria escola com outros olhares. A gente pensa em construir também uma forma formas de atividade que agregue homens negros, como eu falei, né? As mulheres, a gente não tem a intenção de construir uma sociedade de mulheres negras ou um grupo só para mulheres negras, onde só as mulheres negras cresçam. Muito pelo contrário, é a partir do nosso protagonismo que a gente agrega na comunidade. Então, trazer homens negros e não negros, mulheres não negras também para as ações do Cafuné, garante um pouco dessa responsabilidade que a gente precisa distribuir na erradicação, na superação do racismo. Tentar fazer também, dentro do município de Amargosa, uma ponte com outros movimentos, com outras organizações. Hoje, o Cafuné ele tem uma cadeira no Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, em Amargosa, justamente por conta dessa atuação que a gente tem, de alguma forma mais pública, quando se fala de mulheres negras, né? A gente tem, dentro desse coletivo, desse conselho, essa responsabilidade de pensar quais são as políticas que estão ajudando a Secretaria de Saúde a diminuir a discriminação nos atendimentos, quais são as políticas que a Secretaria de Educação, de Cultura tem fomentado, de assistência social, tem fomentado, para falar justamente daquilo que a gente chama de educação e prática antirracista. Então, estar no conselho hoje, para nós do Cafuné, significa pensar quais são as pautas que valem a pena a gente agregar quando se fala de luta antirracista no próprio município, né, junto com outros movimentos. Acho que esse segundo objetivo é interessante da gente destacar, porque é o que também ajuda a gente a construir esse foco na afetividade. É tentar pensar como que essa dimensão, para nós, foi negligenciada. E trazer justamente o foco para essa dimensão nos nossos processos de aprendizagem. Tanto o Henri Vaul, como a própria Eliane Cavaleiro, quando vai trazer a discussão em torno do silenciamento, em torno das práticas racistas que acontecem no ambiente da escola, ela vai enfatizar como a gente aprende pelo que nos afeta. O fato da gente não verbalizar, ou não dizer, ou não chorar, não significa que a gente não guardou. Então, muitas das nossas aprendizagens estão diretamente ligadas com aquilo que nos afetou. Primeiro toca nas nossas emoções, troca nos nossos sentidos, depois gera um comportamento. Então, evidenciar a dimensão afetiva na nossa vida significa dizer assim, olha, gente, como seres humanos, nós pensamos e nós sentimos. Como seres humanos, nós aprendemos sobretudo pelo que nós sentimos. Então, a gente precisa evidenciar o tempo todo que, como seres humanos, essa sociedade que nos animalizou e objetificou, ela não corresponde ao que a gente busca. Por isso, o quilombo é uma perspectiva. Por isso, o quilombismo ele surge e a gente se insere nesse debate, construindo uma outra noção de referência humanitária, civilizacional. A gente está pensando como é que essa dimensão afetiva garante, inclusive, a nossa circulação em outros meios, né? Em meios sociais. Enfim, gente, falei sozinha por 35 minutos. Estou aqui disponível, se vocês quiserem destacar alguma coisa do texto, ou se quiserem trazer também, de fato, alguma consideração, pergunta, questão, estou à vontade, viu? Não sei se consegui me apresentar e apresentar o Cafuné, mas, enfim, estou à disposição. Sim, conseguiu muito bem. Laísa, você quer complementar alguma coisa? Como é que você está pensando a dinâmica? Você que vai determinar isso. No estilo mesmo de roda de conversa. Eu queria complementar um pouquinho.
falar também desse lugar, né? Porque eu fiz parte do Cafuné, sou cafunética. Durante a minha graduação, eu tive essa vivência e a gente parte, né, nesse programa de extensão pensando nesse aquilombamento de mulheres negras, né, que também agrega outras mulheres, né, não negras, homens que também não negros, nesses espaços. E com esse olhar, né, voltado para discussões sobre raça, sobre diversidade, sobre gênero, discussões que talvez perpassem durante alguns cursos de forma muito rasa, né? E nesse lugar, nesse, né, momento, é nesse grupo que a gente conseguia, né, debater sobre essas temáticas. E é interessante que o Cafuné, ele traz essa perspectiva do lugar que é a cozinha, né, de trabalhar, discutir sobre essas determinadas temáticas, nesse lugar que, por muito tempo, durante o período colonial, era tido como espaço, né, de violência, né, de exploração, mas também como espaço de resistência pelas mulheres negras escravizadas, né? Então, eu penso que o Cafuné, ele parte desse olhar de resistência, né, de ressignificação desse lugar, né, e de união dessas mulheres, né, em prol de uma luta que faz parte, que deve ser debatida. E outra coisa que eu queria destacar, que é algo interessante, que talvez os colegas tenham percebido no texto das autoras, Mai, é que algumas alunas, elas vêm até as integrantes do programa buscando, né, algum auxílio em relação, né, a alguma atividade acadêmica, ou apenas para poder, né, falar, pedir algum conselho, para poder ser ouvida, é o que você destacou aqui. Né? Então, esses programas e esses projetos de extensão, dentro desses espaços universitários, eles não são só importantes, né, processo de permanência material, mas também de permanência simbólica. Então, são muitas estudantes que nos buscam, né, para querer ser ouvidas e para poder ser acolhidas dentro desses espaços acadêmicos que, por muitas vezes, né, nos excluem. Mas eu também queria ouvir os colegas, né? Durante a leitura, se tem algo que interessou, que a gente pode abrir para o debate aqui. Queria fazer algumas pontuações também com tudo. Eu achei bem legal os 2 textos que foram enviados, porque casou muito com a discussão que a gente teve também de semana passada sobre discutir um pouco essa ideia do conceito de cultura dentro da universidade, como hoje está se pensando o fazer, repensando, né, o fazer da universidade, como a gente se identifica ou não se identifica com esse espaço. Então, é muito bom ver assim, que a geração de vocês agora está tendo contato com a outra universidade diferente da que eu ingressei, né? Ingressei em 2005, no contexto que foi o primeiro ano das cotas, no contexto, como eu até pontuei na última aula passada, em que só tinha majoritariamente homens brancos dando aula nas salas, né, onde as pessoas sequer tinham contato, os docentes tinham contato com outras realidades que não fossem aquelas do contexto social, que elas mesmas também estavam inseridas. Então, o conceito da extensão também era muito restrito também, né? Então, o entendimento de extensão também mudou muito, né? Então, é muito bom ver que a própria representação da professora já significa como a representação de um docente também faz todo sentido, tem muito peso quando um aluno também está assistindo a aula e se vê representado, né, quando a gente vê que a extensão está se abrindo para o diálogo com a comunidade e trazendo essa comunidade para dentro da universidade com essa via de mão dupla. Então, eu fico muito feliz em ver que há projetos como esse que está trazendo essa integração, inclusive a própria expansão da UFRB, a interiorização, faz com que esses alunos também, muitas vezes, não precisem se deslocar para a capital, não passe por muitas situações de se submeter para conseguir alcançar um estudo universitário, você ter que se deslocar para a capital, como foi a realidade da minha geração que entrou em 2005. Então, assim, são
são muitos pontos positivos que eu enxergo, assim, que esse espaço da universidade se transformou, né? Repensar a prática da extensão, os próprios docentes que têm ingressado dentro na universidade hoje em dia já têm também, já levam suas práticas, como a professora colocou aqui, para dentro da universidade, então você também tem diversidade dos interlocutores, né? Não só a diversidade do ponto de vista dos alunos, né? Porque eu acho que também, assim, a semana passada a gente estava falando um pouco sobre isso, assim, mas que como as cotas também trouxeram uma diversidade para a universidade, né? Diferentes realidades, diferentes corpos, diferentes cores, mas e aí e a gente olhar, né, para esse espaço e se reconhecer? Eu acho que também não adianta a universidade ter só alunos cotistas dentro da universidade com realidades diferentes, mas a gente também quer ver múltiplas realidades, assim, né, desses professores em sala de aula, né? Então, assim, pensar a universidade como um espaço democrático, repensar o conceito de extensão, eu acho que é também pensar esse modus operandi da universidade, né, de entender que os currículos são feitos a partir de caixinhas, né, dos conceitos e das avaliações da CAPES, né, para pontuação de artigos científicos, então muita gente não quer fazer extensão porque não sei se isso impacta negativamente, você não pontua tanto para uma progressão, então a extensão acaba que não é vista como tão engrandecida assim na universidade quanto a pesquisa, né? Então, assim, eu já venho de um contexto diferente, que é do contexto dos institutos federais, então, como a gente trabalha um pouco com o pessoal do ensino médio, então, já é uma realidade que eles têm contato já no ensino médio com algumas discussões que muitas vezes a gente só vai ver na universidade. E aí, a depender também que universidade você entra, que tem algumas que você também, dependendo do curso, também você passa até batido por essas discussões. Então, acho que queria perguntar, assim, também, se essa diversidade que vocês relataram aqui dessa experiência, ela também perpassa diferentes cursos ou só são cursos específicos? Porque acho que essa discussão também, às vezes, quando se localiza em algumas áreas específicas, né? E quanto seria bacana se alunos de outras áreas, sei lá, aluno da área de exatas, por exemplo, que muitas vezes nem tem nos seus currículos essas discussões, mas que pudessem ser também atraídos por esses projetos que saem um pouco dessa lógica da universidade de formação para esse mercado do trabalho, desse mundo do mundo do trabalho, né? Acaba que na universidade, a gente até falou um pouco na semana passada da questão do BI, né? O quanto do BI da UFBA ele é multidisciplinar e que os alunos do BI acabam articulando melhor as áreas de conhecimento pela diversidade que eles têm em contato, mas que muitas vezes quando você entra para um curso regular, você acaba tendo aquela pressa de se formar, de você sair logo porque você quer aquele diploma, mas o quanto é importante você ter contato com essas experiências de extensão também para enriquecer sua trajetória, né? Então, eu queria também saber isso, assim, se é uma atividade mais voltada assim, para a licenciatura, é um curso mais localizado, ou tem alunos de outros cursos, como é que funciona essa dinâmica? Eu vou respondendo, e até para eu pegar um pouco da fala de lá, para não crescer muito, né? Acho que interessante esse destaque da cozinha, porque foi uma das coisas que, por exemplo, me aprovou no doutorado. A minha orientadora falou, nossa, na hora que eu vi esse negócio de cozinha na universidade, eu falei, eu quero isso. Falei, pelo menos dentro de um ambiente, né, que é a USP, um ambiente majoritariamente embranquecido, você tem alguém que, de fato, destaca algo que você acha interessante. Acho que é bem pertinente de pensar essa construção do que é a cozinha, né? Eu tenho feito esses estudos agora por conta do doutorado, e é impressionante como o nosso corpo, aquilo que a professora Marisa de Santana vai trazer, né? O nosso corpo ele carrega um legado tão grande, tão ancestral e tão africano, que a gente só vai entendendo mesmo quem já estudou, a gente só vai entendendo aquilo que se configurou de forma muito prática na nossa vida depois que a gente lê o que as pessoas já estudaram.
E agora eu estudando sobre cozinha, eu falo, gente, olha para você ver que coisa, né? A experiência que a gente teve historicamente de construção da cozinha mesmo, do ambiente físico que foi a cozinha na sociedade brasileira, foi a pior possível. Você não tem no registro, no processo escravagista, que a cozinha era um lugar legal de estar. Muito pelo contrário, era um lugar que nem existia. O máximo que acontecia é você ter uma despensa para guardar os alimentos que eram possíveis de ser guardados, e o resto era um lugar, um chão batido, todo insalubre, sujo, porque era o lugar da criadagem, era o lugar das pessoas que não eram pessoas. Então, com o tempo é que a gente foi ressignificando esse lugar com a nossa potência, né? A gente pensar que era o lugar onde, de fato, os criados se encontravam, as pessoas escravizadas se encontravam, construir estratégias de fuga, construir estratégias, inclusive, para o trabalho, enfim, eram alimentados, e toda aquela construção, né, que a gente tem negativa em torno da cozinha, eu jogo de forma positiva, porque, para mim, na minha geração, a cozinha já chegou como algo bom. Eu amo cozinhar, eu amo trazer as pessoas para esse espaço. Então, eu não tinha noção de que essa configuração pejorativa, a não ser com as poucas leituras que a gente vai fazendo, né, e com a ideia do que é ser masterchef e o que é ser cozinheira, a ideia do que é ser Dona Benta e o que é ser tia Anastácia, do que é ser Ana Maria Braga e o que é ser Maria. Então, além dessas construções que a gente vai fazendo em torno da militância, historicamente falando, eu fui tendo agora a noção do que significa construir a cozinha na universidade, né? Pegar esse lugar que foi colocado no fundo da casa e jogar para frente. Então, esse, para mim, tem sido, de fato, um grande foco dessa experiência no Cafuné. É a gente pensar que esse lugar é o lugar que a gente circula os melhores afetos que a gente tem. É como a gente traz no texto. Na nossa cozinha, a gente não deixa entrar qualquer pessoa. Quando a gente fala, fulano é da cozinha lá de casa, a gente está falando de pessoas íntimas, pessoas dos nossos afetos que, de fato, destampa a nossa panela, abre a geladeira. Não chegue na casa dos outros abrindo geladeira, não. A gente sabe disso, né? É uma recomendação de nossa mãe. Não chegue na casa dos outros abrindo geladeira, não, que geladeira não é coisa que você abre. Agora teve reforma lá em casa e o proprietário da casa, ele ficava, e quando os pedreiros quiser beber água que tu não tiver? Aí eu falei assim, dá do filtro. Ou então você pega a água e já deixa em cima da mesa, porque já tem a noção de que geladeira não é uma coisa que todo mundo abre. Mas, enfim, é muito dessa lógica da gente entender que a gente pode, de fato, construir uma universidade mais próxima da nossa comunidade. E aí, trazendo um pouco dessa discussão que Hortência traz, né, de universidade interiorizada, da representatividade, eu acredito que a UFRB, eu não sei se vocês sabem, mas ela é a segunda universidade que tem o seu maior público negro, depois da Unilab. A Unilab é uma universidade que é específica mesmo nessa configuração de africanos e afro-brasileiros. E a UFRB, pelo fato dela justamente se dar de forma interiorizada, ela acaba pegando uma boa parte da comunidade camponesa, né? Nós temos filhos e filhas de agricultores e agricultoras aqui, majoritariamente feminino. E quando eu falo especificamente de Amargosa, né, o Cafuné, ele está lotado no Centro de Formação de Professores que é em Amargosa, mas esses dados é da universidade como um todo. O fato dela estar em Cruz das Almas, Cachoeira, Santo Antônio de Jesus, essa região do Recôncavo, Feira de Santana, toda essa região, ela se configura como um recôncavo, Recôncavo Sul. Amargosa entra nessa região do Recôncavo Sul, mas que o Vale do Jiquiriçá também vai reivindicar como região do Vale do Jiquiriçá. Mas é uma região, basicamente, que vive da agricultura familiar. A maioria dos nossos estudantes e estudantes são filhos de agricultores e agricultoras. São pessoas de quilombo, que muitas vezes não sabem o que significa morar num território quilombola, mas levam a sua prática, a sua identidade para isso. E talvez por isso, por essa forma interiorizada de fazer a universidade, é que a gente se depara também com essa comunidade que utiliza com muito mais força o foco da extensão. Eu vejo que a UFRB ela tem cursos, tem a prática de pesquisar, e isso também é muito atrelado ao nosso trabalho, né? Não tem para onde a gente fugir, mas muitos dos nossos projetos de extensão também constroem pontes para a pesquisa, como é o caso especificamente do Cafuné. Eu uso o Cafuné como aporte metodológico na minha tese.
Então, a gente vai construindo um pouco das nossas discussões, dos nossos encontros, dados que façam com que a gente compreenda que a nossa experiência gera também resultados. Então, essa definição da extensão, ela acaba sendo muito significativa para a nossa comunidade, porque é uma comunidade que, inclusive, é carente desse espaço acadêmico. A gente tem muito discutido também dentro da nossa configuração, até do que é realmente, do que é pensar o Centro de Formação de Professores nesse território, como a gente constrói uma prática formativa em todos os nossos cursos, para que as pessoas tenham noção do que é fazer ciência nas licenciaturas, porque a gente percebe a dificuldade. Como a gente tem também o avanço das faculdades EAD, muita gente tem a ideia de que eu estou só fazendo um curso. Eu estou fazendo só um curso, eu não estou produzindo conhecimento, talvez eu não pense no mestrado, talvez eu não pense no doutorado, talvez eu não pense em construir uma carreira acadêmica, não sei nem se isso é para mim. Por quê? Porque a universidade sempre esteve distante, né? Sempre esteve distante. Então, estar dentro desse contexto interiorizado, garante que a gente também, aos poucos, reaproxime o nosso povo a essa prática de pensar uma ciência sistematizada, como a gente tem atualmente. E eu penso que essa diversidade, ela também, de alguma forma, vai impactar em outros campi, não só no Centro de Formação de Professores. Eu falo especificamente com essa experiência em Amargosa, né, no CFP, mas a gente tem também muitas pesquisas e muitos dados que já têm apontado. O próprio portfólio de descrição da universidade, né, nos seus 16 anos, ele vai apontar como a nossa presença em todos os campos ela tem garantido pesquisas na área de saúde, na área de educação. Eu tive uma orientanda, Laísa conhece, que ela estudou justamente as graduandas negras nos cursos de exatas. Como são as narrativas, o que é que elas vivenciam, e muito do que elas traziam era justamente aquilo que a gente foi evidenciando no Cafuné. Quem traz essa discussão, quem trouxe essa discussão para mim, na minha graduação, só foi a professora Maiselma, porque a nossa presença é o nosso corpo que garante isso. Mas eu não sou nem, a gente não é nem considerada. Quando eu tiro uma nota boa, ninguém me elogia. Por quê? Porque a ideia de que esse corpo não é um corpo para estar no lugar de exatas, para estar no lugar das ciências da natureza, enfim, a gente percebe, né, como a nossa presença garante, inclusive, o nosso olhar e o atravessamento do que é pensar todas as áreas de conhecimento a partir do debate racial. Não tem como a gente não articular o nosso olhar social pensando a perspectiva racial, porque a gente está em tudo. Toda essa configuração, o racismo ele se estrutura em tudo. E toda essa configuração que faz com que a gente reorganize esse lugar comum, justamente garante esse olhar da exceção, né? Esse olhar da exceção que garante, que confirma a regra, garante que essa exceção configure para o geral o que significa pensar a ciência a partir de um corpo negro ou com um corpo negro. Eu penso que essa diversidade ela acaba de fato tendo um impacto muito grande quando se pensa os outros campos também. Não posso te dizer todos os dados com certeza, mas a gente tem pesquisas em todas as áreas de conhecimento da universidade que garante um pouco dessa formação mesmo, e do que é que significa pensar a universidade a partir desses corpos. Enquanto o pessoal pensa, eu tenho um monte de coisa para comentar, viu, Selma? Eu tenho um monte de coisa para comentar, porque esse é um tema fascinante, né? E essa conversa aqui, para mim, está sendo muito, muito prazerosa. Veja, eu sempre pensei a cozinha como um lugar ambíguo. Isso é interessante, né? Você está falando aqui agora, eu estou repensando aqui as minhas ideias, as minhas vivências com cozinha, né? Porque a cozinha eu sempre vi como um lugar ambíguo. É um lugar que, de fato, era um lugar onde só a criadagem, eu nem vou falar da época da escravidão, mas mesmo depois da época da escravidão, ela continua sendo um lugar da criadagem, ou seja, daquelas pessoas que eram os empregados, não eram os donos da casa, né? Então, era um espaço de circulação dessas pessoas que não eram donos da casa. Mas é um espaço de cumplicidade, né? Porque é um espaço que as pessoas digamos assim, eu acho que é um espaço mais humano do que o resto da casa, né? É um espaço mais humano. Quando você entra numa casa, eu sou do interior, né?
e nasci no interior e fiquei até 12 anos de idade no interior do estado, numa cidade pequena. E quando você entra na casa de alguém, você vai ver que a casa ela é fria porque ela não parece natural. Ela é arrumada só para receber as pessoas, né? Principalmente no interior, que tem a chamada sala de visita. Na minha casa tinha uma coisa dessa. Sala de visita era a sala que ninguém usa da casa. Ela fica intacta, arrumada, com o santo na parede, com uns objetos assim que são considerados valiosos para a família e tal, né, que lembra da avó, da bisavó, não sei o quê, mas ninguém vai lá. No dia a dia, ninguém entra nesse espaço. As pessoas passam, tem um corredor, né? E as pessoas vão direto para a sala de jantar e a cozinha, né? Os quartos estão no meio disso. Então, essa parte da frente é uma parte artificial, que as pessoas arrumavam para parecer o que não eram. Né? Então, você chegar e encontrar tudo bonitinho, arrumado, as pessoas não eram assim. Né? É só para você receber a visita ali e para impedir que a visita entre no espaço, no resto do espaço da casa, que aí sim é o espaço mais humano, que é o E é espaço o mais espaço real da intimidade, né? da intimidade, exatamente. Então, quando você falou assim, é alguém de lá da cozinha, é isso, as pessoas recebiam, porque também tinha aquela portinha lá que você podia entrar direto na cozinha, né? Então, esse é o lugar que a vizinhança, que os mais íntimos entram, né, que chega na porta para perguntar pela sua mãe e tal, tá lá na cozinha. Aí a pessoa vai lá e tal, né? Então, é um espaço ambíguo, né? Mesmo na época mais rigorosa, mais triste, digamos assim, aquela época que tinha uma divisão muito mais cruel da sociedade, digamos assim, né, que é a época da escravidão. Ainda assim, lá, que o relato, você vê relato de pessoas que nunca foram na cozinha da sua própria casa, né? Então, eu estou lendo a história do café, que também uma coisa fascinante, ver, duas culturas no Brasil culturas agrícolas, né, que para mim são marcantes para você entender o Brasil. Um é cana-de-açúcar, né, o outro é café. São duas coisas que mudaram o Brasil e com dinâmicas completamente diferentes, né? Então, eu estou lendo a história do café, um livro fascinante também, o relato é esse, que as pessoas não conheciam as pessoas da casa, os donos da casa, os barões do café, eles nunca entraram na cozinha, né? É um espaço da casa que fica isolado. Então as pessoas nunca foram lá, pessoas que nunca entraram lá, né? E as pessoas escravizadas, as pessoas que eram responsáveis pela manutenção da casa que entravam naquele espaço, né? Espaço reservado. Então, você falando da cozinha aí, eu fiquei pensando aqui, pô, eu tenho que rever todas essas ideias sobre cozinha. A outra coisa que eu queria comentar é que eu fico logo interessadíssimo em participar de um negócio desse, porque uma conversa em torno de comida, pô, sem dúvida, né? Você está coberta de razão que o afeto é um fator de aprendizagem de uma potência espetacular. Aliás, na minha área, eu sou da psicologia, a minha área usa isso, que é a dinâmica de grupo. Dinâmica de grupo nada mais é do que isso, né? É você encenar alguma coisa e através dessa experiência, onde as pessoas participam dessas experiências, elas aprendem, né? Com essa experiência, digamos assim, quase que dramatizada que é feito ali na dinâmica de grupo, é nada mais do que isso, é você explorar o afeto na aprendizagem. Essa é a dimensão extraordinária, né? Por isso que as pessoas dizem, eu não aprendi matemática, porque não gosta, não gostou, não teve alguém que lhe despertasse interesse por aquilo, né? Se alguém tivesse despertado interesse por você por aquilo, você iria ser uma potência, porque você iria aprender enormemente, porque está relacionado com afeto. Então, eu fiquei logo, cuscuz de tapioca, pô, você tem uma conversa na universidade em torno de um cuscuz da tapioca, isso não tem preço, isso não tem preço, eu adorei essa conversa aí. Mas, enfim, mas eu queria perguntar, eu tenho milhões de coisas para comentar aqui, porque achei bastante interessante essa conversa sua, mas eu queria lhe perguntar uma coisa especificamente. O que eu queria lhe perguntar é o seguinte, eu não sei se você é de Amargosa, não sei se você é de lá. Você é de lá, Não, Selma? não, eu Ah, sou de Jequié, inclusive eu estou em Jequié agora.
Ah, porque você, Mas em eu, determinado momento, você disse, quando eu cheguei lá, aí me deu a impressão de que você realmente era estrangeira lá eu na... sou estrangeira em Ótimo, Amargosa. ótimo, porque o que eu quero lhe perguntar é justamente isso, é desse olhar estrangeiro seu. Aí você disse, quando chegou lá, que encontrou uma turma que é da maioria, uma universidade que é a maioria de pessoas negras. Mas aí ele Isso. pergunta o seguinte, eu também sou de uma cidade, que é uma cidade que tem muitas pessoas negras, talvez a maioria também seja, a grande maioria seja negra, que é Cachoeira. Eu sou do Recôncavo também, né? Eu Ah, que nasci em legal. Cachoeira, fui criado em Cachoeira. Mas a universidade, quando a universidade chega no Recôncavo, cada cidade dessa recebe a universidade de uma forma diferente. Ou seja, a universidade causa um grande impacto nessa região inteira. Um impacto político, econômico, isso não tenha dúvida. Mas também um impacto social. E esse impacto que a universidade faz nessas cidades, eles são percebidos pela população de formas diferentes. Por exemplo, em Cachoeira, eu não tenho mais ninguém lá em Cachoeira, né? Não tenho mais amigos, não tenho mais, todos já morreram, né? Da época que eu vivi lá. Mas quando a universidade chegou, ainda não existiam mais parentes meus lá, mas existiam muitos amigos. Então eu vou muito à cachoeira e eu procurava essas pessoas, que eram pessoas amigas da minha família. E as pessoas, elas viram a universidade chegar de forma muito negativa, muito negativa. Então, por quê? Porque a universidade ela arrasta também arrasta as coisas boas e arrasta também as coisas ruins, é evidente, né? E Cachoeira, por exemplo, ela se desenvolveu muito o consumo de drogas em Cachoeira. E as pessoas atribuem isso à universidade. Eu não estou bem certo de que isso tem a ver com a universidade, mas as pessoas fazem essa relação. Talvez por deficiência de política ou deficiência de combate à criminalidade em Cachoeira, a situação de Cachoeira está muito grave, pelo que as pessoas falam, né? É uma cidade que você não pode mais sair de noite, né? Você é assaltado da mão armada, uma série de coisas que amigos meus, pessoas de Cachoeira, falam da cidade, né? Eu não tive essa experiência ainda, felizmente. Mas eu queria que você me falasse um pouco sobre esse olhar seu estrangeiro, ou seja, agora você vendo essa participação dessas pessoas em torno da cozinha, desse debate que você está fazendo, isso não tem como não contaminar a cidade. E aí eu lhe pergunto, o que é que você percebe em relação à cidade de Amargosa? Se a cidade ela vê isso com bons olhos ou vê isso como uma coisa negativa? O que é que você me conta sobre isso? Quem ganha dinheiro sempre vê como coisa positiva. Só quem ganha dinheiro. Quem ganha dinheiro, mas continua sendo moralista, vai sempre atacar. É o que eu sempre escutei na universidade, né? Quando eu cheguei, era uma coisa que eu achava estranha. Eu não sabia o que significa ter uma universidade majoritariamente negra, mas eu achava a universidade estranha. Só rapidinho, gente, eu coloquei só algumas imagens para vocês verem, assim, do que a gente já fez, assim, logo no Uhum. começo. Não deu para eu montar um slide com fotos atuais, porque, gente, são tantas fotos e tantos eventos que eu fiquei, poxa, eu vou passar a vida passando as fotos. Mas eu tentei organizar, assim, basicamente aquilo que a gente já fez, em termos. Esse aqui foi o dia do lançamento, né, essa parte aqui. Aqui foi depois a gente fez uma discussão sobre dança, né, o corpo que dança, como a dança potencializa a nossa existência, e a nossa culinária foi um cuscuz de milho, né, com calabresa e tal. A gente já fez caldo de aipim, e lembrando que todo mundo cozinha, né? Eu faço algumas coisas, mas, por exemplo, Michele fazia o caldo de aipim, aí ela falava, na próxima vez a gente vai fazer acarajé. Eu falei, minha filha, se você banca, nós tá aí. Eu faço, dou jeito e a gente faz esse acarajé sim. Mas aí a gente acabou, né, trilhando outros caminhos e tal. Mas a gente já teve várias atividades que, de fato, movimentou um pouco dessa cozinha mesmo com as nossas culinárias. Outras pessoas levam também, Má, eu quero levar. Teve uma moça que ela
trabalha ela é turismóloga, né? E ela trabalha também com essa região da Ilha de Maré. E eu quero levar um catado de siri para o Cafuné, para a gente poder falar sobre as rezadeiras de lá de Ilha de Maré. Eu falei, maravilha! A gente fez catado de siri, fez piaba frita, e aí distribuiu. E tinha um professor que ficava, olha, eu vou contar quantas pessoas faltam. Eu falei, vai dar para todo mundo. Ele, eu tô achando pouco. Eu falei, vai dar para todo mundo, calma, menino. Porque a gente tem um negócio de que todo mundo na nossa casa come, ninguém sai com fome. E por mais que a gente ache que a comida tá pouca, sempre dá. E era bem isso, assim, eu tinha essa consciência de que a comida ia dar para todo mundo e ele tinha o medo de não dar. Aqui a gente fez um festival de tortas para justamente arcar com as despesas do que a gente queria realizar, que era o primeiro Aquilombando Mulheres Pretas, primeiro ciclo de conversas do Cafuné, Aquilombando Mulheres Pretas, e a gente convidou Nilma Lino Gomes para poder lançar livro, e aí, como a gente não paga Prolabore, a gente arca com todas as despesas de alimentação, deslocamento, enfim, a gente levantou dinheiro, a universidade não tem todos esses fundos, né? A gente levantou dinheiro para trazer ela, para garantir as despesas delas todas, né? E garantir a nossa atividade. Foi uma atividade muito boa. Depois a gente levantou mais dinheiro para trazer Madá, que é como o nome? Da Negrife, daí de Salvador, que foi para falar sobre moda afro, nossos corpos, enfim. É uma coisa que realmente a gente gosta muito de fazer porque envolve, né? Envolve a nossa comunidade como um todo e faz a gente buscar um pouco desse senso de coletividade, né? O Cafuné não se faz sem a nossa construção coletiva. Mas, enfim, voltando, quando eu cheguei em Amargosa, as pessoas comentavam isso, que quando a universidade chegou, nem todo mundo queria. Primeiro que o povo achava um absurdo. Uma Amargosa não tem nem 40 mil habitantes, vai ter uma universidade, para quê? Então, quando as pessoas iam coletar as assinaturas para o abaixo-assinado, muita gente assinava desacreditado. Assinou, estou assinando porque tu está pedindo, muito na confiança da pessoa que estava fazendo a arrecadação. Mas entendendo que a cidade não comportava receber a universidade. Quando a universidade chega, que se instala, que se organiza, começam os burburinhos de que chegou mais maconheiro, mais gays, mais lésbicas, mas não trouxe nada de novo, não trouxe nada demais, só trouxe coisas ruins. Porque a gente também tem, dentro dessa configuração social de Amargosa, a ideia do conservadorismo muito bem estabelecido, né? É difícil um comércio novo de alguém de fora se manter, porque você tem coisas muito determinadas. A casa comercial de fulano, vai comprar na casa de fulano ali que vende tal coisa. Fulano é o quê? É o dono do supermercado tal. Então, você já conhece quem é a pessoa do supermercado. Você não compra em outro supermercado porque lá tem preços mais baratos ou tem uma variedade. Você compra em fulano de tal. Então, Amargosa, como é uma cidade que se construiu, né, muito nessa ideia de mesmice, ela também começou a atribuir à universidade essa noção de facilidade com drogas, muita gente negra, muita gente baixou o nível, enfim, tudo se falando. Quando eu fui alugar a casa que eu moro em Amargosa, o dono da casa ele falou, não, para professor a gente aluga de boa, a gente não aluga só para estudante, porque é um povo que gosta de baderna, toda hora usa droga, festa toda hora. Então, é muito aquela noção, né, de que existem algumas pessoas que têm exceção naquilo que se configura como a cidade se desenvolveu. Mas a leitura que eu faço é a leitura de cidade crescendo. Quando você está, de fato, crescendo, né, em termos urbanos, se falando, em termos urbanos, você está, de fato, crescendo em tudo. Cresceu o número de pessoas que alugam casas, e a gente percebeu essa diferença, inclusive agora na pandemia. Muita gente teve que entregar as casas, porque teve que voltar para suas cidades, e os os proprietários de casa ficaram sem pés e sem mãos, porque eles viviam daquele aluguel, tinha que manter o aluguel, mas não tinha as pessoas. Então, a universidade chegou com tudo se falando. Não só, eu não digo nem que são aspectos positivos e negativos, eu falo que são oportunidades. Quem está com foco na oportunidade do seu crescimento vai focar no seu crescimento. Né? Quem está com foco em outras coisas vai focar em outras coisas. Se significa o seu próprio crescimento, isso aí só o tempo que vai lhe dizer. Mas a gente tem o crescimento da cidade, o comércio cresceu,
a logística da própria cidade, a demanda. Olha para você ver, agora a gente chegou agora para a gente, para a cidade em si, a primeira delicatessen. Antes você não tinha uma padaria que você pudesse tomar café. Você tomava café naqueles moldes bem tradicional. Uma padaria com balcão, com salgados de 3 dias atrás, um café bem básico, tudo, todo mundo tomava e era o café que tinha. A gente sentia uma falta de sair da reunião e falar assim, poxa, não tem um café para a gente ir. O café que teve, fechou, que não dá conta. Né? A sociedade toda de Amargosa não toma café no final da tarde, todos os dias, não come um pedaço de torta por R$ 9. Então, essa noção de manter as coisas funcionando também depende do fluxo que a universidade vai construindo na própria cidade. Agora chegou a primeira delicatessen, o shopping está lá, com poucas lojas abertas, né? Tem lojas que funcionam só meio período. Enfim, você tem uma cidade que tem tentado se desenvolver, mas que ainda não consegue potencializar talvez de forma mais precisa, né, esse aspecto do crescimento da sociedade, do desenvolvimento urbano, justamente porque a marca de Amargosa é ser uma cidade pequena, é ser uma cidade do interior, é viver da agricultura familiar. Então, essa noção de que chegou mais problemas, isso tem a ver com o foco que a gente dá para o que a gente está chamando de crescimento da cidade. Eu penso que a universidade ela chegou para muita coisa, né? Para a gente crescer em muitos aspectos. E aí, quem está nesse movimento de crescimento vai aproveitar dessa oportunidade. Quem está no movimento de dominação, de colonialismo, né, de demarcar seu território e continuar na dominação, vai continuar nesse mesmo processo de pensar somente aquilo que consegue dominar. Você estava falando aí da estrutura da casa, né, que tem acesso direto, às vezes, para a cozinha, e a Amargosa tem muito isso, mas muito no modelo colonial mesmo, tipo da criadagem, não sujar a casa grande e ir direto para a cozinha. A casa que eu moro, ela é assim, e eu fico na atenção o tempo inteiro, porque eu recebo as pessoas pelo portão, e aí eu direciono logo para a porta da sala, porque se deixar automaticamente, elas vão para a cozinha, todo mundo vai entrando pela cozinha. Aí, às vezes, eu deixo entrar pela cozinha, se eu estiver na cozinha, se eu já for receber na cozinha. A gente entra na cozinha, já fica conversando e tal. Mas as meninas que vão, por exemplo, para fazer faxina, eu faço questão que elas entrem pela sala, às vezes elas não querem. Quando terminam de fazer a faxina, elas querem sair pela cozinha para não sujar a sala. Falei, menina, sua casa que tu limpou, como que tu vai sujar? Tu não tem noção das coisas, não? Enfim, mas por quê? A gente foi construída nessa lógica de que esse lugar não se mistura. Então, eu morei numa outra casa antes dessa, que era basicamente isso, um corredorzão, você subia a escada, lá e conheceu, um corredorzão que dava direto para a cozinha. Os quartos era tudo do lado, assim, ó. Desse lado, entrada para a sala, um quarto, outro quarto, banheiro, cozinha, e um quarto depois da cozinha, que era o quarto, entre aspas, né, da empregada. Então, quem hoje é empregada doméstica ainda vivencia muito os requisitos desse processo escravagista. Talvez a gente esteja um pouco distante, né, de identificar isso no nosso cotidiano, porque a gente não está nesse lugar. Mas com essa revisão de literatura, eu pegando os relatos das empregadas domésticas para falar sobre o que é o espaço da cozinha, muitas das experiências delas atuais ainda remetem ao processo de escravização. E lá em São Paulo, agora que eu estava morando lá por conta do doutorado, a moça que foi fazer faxina, ela levou, no primeiro dia, ela levou a marmita dela. Eu falei, por que você trouxe a comida? Ela, porque tem lugar que não deixa a gente comer, então eu já levo minha marmita. Eu falei, o quê, menina, no mundo de hoje? Ela, eu não gosto nem de me meter nisso. Então, assim, tem práticas do processo escravagista que ainda prevalece, né, como prática cultural. Por mais que a gente esteja num outro tempo, a gente vai ter mulheres, sobretudo mulheres negras, vivenciando ainda esse processo colonialista, aquilo que a gente traz no texto, né? A colonialidade, o colonialismo terminou com aquilo que foi chamado de independência, porém a colonialidade ela permaneceu, sobretudo na estruturação da supremacia branca. Então, essa noção que a gente não tem ao certo de como se configura as experiências racistas para as pessoas negras, a gente só vai estabelecer mesmo a partir da escuta, quando a gente para e ouve. Por isso que um corpo sempre identifica o outro, né? Quando a gente para e ouve as pessoas negras, é que a gente vai entender, entendi agora o que é que ela está vivendo. Ela está falando alguma coisa que Carolina de Jesus já narrava ali, ó. Minha mãe, quando lê Carolina, olha,
o que ela falou, mas eu vivi aqui, não sei o que, e vai trazendo história, história, história. Porque é isso, a gente vai se reconhecendo pelas nossas experiências. O pessoal, desculpa aí, eu sou fominha de conversa, mas tem uma coisa que eu queria falar aqui para. Eu vou fazer só isso, eu prometo, deixa você falar também. Uma coisa que Selma me fez pensar aqui agora é que nas casas modernas agora, a cozinha, ela não só saiu do fundo, como ela foi para o centro, né? Porque tudo agora está em torno da cozinha. Então, nas sociedades, por exemplo, menos desigual, se você pegar, por exemplo, os americanos, que o conceito de empregado doméstico não existe mais, né? Porque você não tem como pagar uma pessoa para lhe servir, só se você for bilionário, né? Então não tem essa ideia, não existe mais. Repare que eles destroem a cozinha, né? Eles integram a cozinha na sala. Então, se você pegar as casas americanas, tanto que as pessoas têm esse conceito aqui no Brasil também, né, de cozinha americana, ou seja, ela mistura a cozinha com a sala. É um espaço que não tem mais divisão, né? Talvez para apagar isso, né? Eu fiquei pensando agora que talvez seja uma forma de você apagar esta coisa que foi no passado, o que a Eu cozinha não, representou no passado, né? eu não sei lhe confirmar, sabe, professor Jorge, porque assim, eu já participei de evento, por exemplo, organizado pela Associação de Empregadas Domésticas, inclusive uma empregada doméstica dos Estados Unidos, ela se formou em sociologia justamente para estudar as brasileiras que são empregadas domésticas nos Estados Unidos. E ela trazendo, possa ser que de alguma forma tenha esse movimento de diluir Uhum. esse lugar da servidão, né? Eu já ouvi falar também que, por exemplo, na Europa não tem empregados domésticos, porque é a própria família que cozinha e tal. Isso, isso. Talvez seja em determinadas classes sociais, né? Como Porque você tem um nível de desigualdade menor do que isso. nos países dominados, né? E nessa ideia de desenvolvimento, como você tem esses níveis de desigualdades menores, talvez isso venha se diluindo em alguns lugares. Mas a gente tem muitas pessoas nossas que saem daqui e que vão trabalhar nesses lugares mesmo de servidão. Talvez não de ser empregada, mas de ser diarista, né? Aqui no É, Brasil a mesma coisa. Por conta da lei, muita gente deixou de ser empregada, mas ficou sendo diarista. é verdade, não acabou, a servidão não acaba, né? Mas muitas famílias ela terminam fazendo o seu próprio trabalho, né? Sua própria manutenção, elas dão sua própria manutenção. Você não tem mais a condição de ter uma pessoa de fora que venha para fazer isso aí. Então, as pessoas terminam assumindo. Mas é verdade, não termina completamente, né? E Portugal também tem uma coisa interessante, é que os novos condomínios que surgiram em Portugal de uma determinada época para cá passaram a ter uma coisa que não existia mais em Portugal, que é a dependência de empregada. Quando você vê um apartamento ou uma casa à venda, você fala 3 quartos, vai com dependência de empregada completa. E lá não existia. E passou a existir por causa da demanda de brasileiros, é uma coisa curiosa isso aí, né? Quando os brasileiros começaram a migrar muito a Portugal, eles voltaram a perguntar isso aí, e os novos condomínios passaram a fazer essa dependência de empregada, que terminou ficando vazia aqui para nós, porque ele não tem dinheiro para pagar uma empregada lá, não. Então, eles terminou ficando vazia. É, é bem curioso. Mas deixa o pessoal falar, porque eu falo para caramba e termino não deixando ninguém falar. Ó, se não falar, eu falo de novo, hein? Deixa eu só comentar enquanto as pessoas pensam o que, é que vão falar, se precisa ainda. Mas acho que interessante essa noção de servidão, né? Porque, assim, quando a gente joga a cozinha à frente, a gente realmente está chamando a atenção. Mas por que a cozinha? Por que esse lugar, né? Chama à frente logo dentro da universidade? E essa noção de servidão, para a gente, ela é uma noção muito nociva. A gente culturalmente foi socializado nessa ideia de que alguém precisa nos servir. A gente termina de almoçar e não tira o prato da mesa. Eu sempre falo isso, tanto nas aulas, como nessa necessidade que a gente tem de ter atenção para os mínimos detalhes, né? A gente não tira o prato da mesa, a gente não arrasta a cadeira e bota no lugar, porque alguém vai fazer isso. Talvez seja a mãe ou a mulher da casa, mas alguém vai fazer isso. Então, essa noção de servidão
ela está tão introjetada na gente, né, como um aspecto da cultura, que ela realmente aloca o lugar da gente em ser superior ou inferior a partir da posição também econômica que a gente encontra. Vou trazer, por exemplo, um exemplo do que a gente tem vivenciado ultimamente por conta do aumento das pessoas, né? Aumento da fome entre as pessoas, entre as classes mais baixas. As pessoas, elas têm reclamado, fulana fica só pedindo, mas tu pede para varrer uma casa, ela não varre. Tu pede para vir lavar um banheiro, ela não lava. Porque a noção que a gente tem é que qualquer trabalho serve, inclusive esse. Uhum. E basicamente, essa noção de desigualdade, ela existe justamente para garantir que as pessoas precisem estar dispostas a servir. Eu preciso que boa parte da população, o Achille Mbembe vai dizer, a necropolítica é justamente esse modelo de sociedade que se utiliza da morte de alguns para a segurança de outros, né? Segurança de alguns poucos. Então, essa segurança, ela precisa estar ancorada na necessidade que a outra que você cria para outra pessoa. Se eu não tenho o que comer, se eu não tenho o que vestir, logo eu vou vender a minha força, seja ele qual for o preço, e seja em qualquer trabalho, para garantir minimamente o pão, né? A comida. Então, ela também estrutura a própria sociedade, essa demarcação mesmo de lugar social. E reforçando o que você está falando, viu, Maricelma? É uma coisa também interessante, é que há uma ideia de que o servil é preguiçoso. Né? Então, esse é um discurso recorrente. Por isso que as pessoas dizem assim, se você pedir para passar uma vassoura, a pessoa não passa. Mas ela quer pedir, ou seja, é uma preguiçosa. Por isso que ela está nessa condição. Então, há uma ideia o tempo inteiro de que as pessoas tentam responsabilizar a servidão pelo comportamento do servil. Né? Então, é preguiçoso, é por isso que ela eu não quero fazer nada. Então, é por isso que está na pior. Né? Mesmo numa época como essa, que você vê muita gente desempregada, como você vê muita gente sem a menor condição nem de sobrevivência, as pessoas ainda assim insistem com essa ideia de que há uma preguiça. Quer dizer, são 18 milhões de preguiçosos no Brasil. Né? Por quê? Porque estão desempregados. Se tiver alguma coisa para fazer, mas arranja aí uma Vai coisa para fazer. capinar um quintal, vai fazer uma unha, como se fosse assim, algo tipo assim, gente, tá aí para todo mundo. Não tá, você não vai porque você não quer. E lá em São Paulo era uma coisa que eu ficava, né? Como eu morei ali na região do centro, tinha muita gente em situação de rua. E teve uma vez que eu, vindo da padaria, tinha uma moça que estava na esquina pedindo R$2, e aí uma senhora tinha passado na frente. Aí ela me pediu, eu falei assim, minha flor, eu não estou com dinheiro aqui na mão. E segui. Aí a senhora da frente me esperou e perguntou, ela está pedindo o quê? Eu falei, ela pediu R$2 para comprar comida. Arrumada desse jeito, com a unha feita. Oxi, quer dizer, oxi ela não falou, né? Quem tá falando oxi sou eu. Quem tá precisando de comida não tem que ficar arrumada assim, não. Aí eu falei, gente, deixa eu seguir meu caminho, porque não tá na hora de eu palestrar na rua, falar como Carolina fala, não tá na hora de eu palestrar aqui na rua, não. Porque a noção que se tem é que se a pessoa tivesse suja, fedorenta, jogada na lama, ela não encostava para ouvir. A pessoa estava limpa, arrumada, com a unha até pintada, ela também não encostou para ouvir. É tanto que ela me perguntou, ela está pedindo o quê? Então ela não parou para ouvir, para ela não tinha por que dar atenção. Se a pessoa estava ali pedindo, no mínimo ela tinha que precisar de qualquer coisa. Enfim, é muito nessa lógica que a gente, né, vai sendo consolidada mesmo, culturalmente, de pensar corpos para isso e corpos para aquilo. O que é que eu posso oferecer de migalha, o que é que eu posso oferecer de direito. Eu tava pensando sobre isso, né? Sobre essa questão da cozinha, que você falou agora, pensar em corpos para isso e corpos para aquilo. Porque, assim, nos últimos tempos a gente assistiu a um deslocamento muito grande, assim, da culinária, de atividade servil e da criadagem, para atividade gourmetizada, né? Assim, hoje em dia, hoje todo mundo pode cozinhar, e cozinhar virou uma coisa chique, né? A gente tirou a cozinha, como você falou no começo lá, do fundão da casa, daquele lugar que ninguém quer ir, porque é o lugar do vassalo, do escravo, trouxe para o fronte. Só que a gente precisa, eu percebo isso, não sei se é uma percepção equivocada ou não, mas é como se a gente precisasse dar uma aparência, entre aspas, limpa a isso. Então, hoje em dia, a gente gourmetiza tudo, né? Você vê não sei o que lá, gourmet,
É como se a gente precisasse dizer que, não, agora novos corpos podem cozinhar, porque antigamente não podia. Mas agora você que é branco, tem um olho azul e que é rico, você já pode cozinhar também. Mas aí a gente dá um novo signo a isso. A gente diz que, não sei o que lá, é gourmet, o sarapatel é gourmet, o feijão é gourmet. Né? Essa comida tipicamente de africanos escravizados se torna uma coisa limpa, uma coisa branca. E a gente precisa dar uma nova cara semiótica, assim, de símbolos a isso, e dar um aspecto mais bonito, e mais limpo, e mais embranquecido e tal, isso tudo. Então, é isso que às vezes eu percebo, assim, que hoje a culinária, ela, apesar de tá nos reality shows da vida aí, da Globo, da Band e tal, ela precisou passar por um processo digamos assim, de embranquecimento, de colocação num lugar que hoje é como se a gente dissesse que não, essa não é mais uma atividade de vassalo, né? Essa nova atividade, você que é da elite, você já pode fazer isso e vai ser legal você fazer isso. É uma coisa que, sei lá, talvez 100 anos atrás, se alguém da elite dissesse ao pai, meu pai, você é cozinheiro, nunca, o pai fala, nunca que você tá louco, você vai fazer Não, isso. Que cozinheiro atividade não. Ele pode ser chefe. Chefe. chefe, né? Chefe. Cozinheiro continua sendo a cozinheira tia A Anastácia, gente, mas a gente entra de chefe novo, né? é Nessa coisa Dona dos signos, Benta, é o que mudaram. aparece, sabe? É o que Exatamente. ganha o nome. É Isso. aquilo que dá essa ideia realmente que você trouxe de limpeza. Eu ouvi um podcast. Mas a pergunta era essa, Oh, perdão. você como pesquisadora da área, e outra coisa que eu ia falar é da cozinha como lugar de afeto, que eu acho que isso é muito forte também no interior, acho que muito mais forte que na capital, né? Quando você chega no interior, na casa de qualquer pessoa, principalmente uma pessoa mais idosa, a pessoa quer te dar o mundo para você comer. E aqui minha avó, que é uma pessoa que mora na cidade, mas tem uma formação rural, eu percebo isso, né? Quando eu chego na casa dela, se eu não comer alguma coisa, eu estou fazendo desfeito. Então, eu como qualquer coisa que ela me oferecer, bebo água, porque se eu não comer, ela fica injuriada comigo. Mas é isso. Vai dizer que você ficou metido depois que entrou na universidade. Tá metido, não vai comer nada aqui e tal. Essa é uma percepção, assim, sua, de que precisa realmente dar uma nova cara para dizer que novos corpos, como você falou, novos corpos podem fazer isso agora? Então, como eu estava, né, falando, tem um podcast chamado Joio e o Trigo, e que eles vão falar, tem um episódio que eles vão falar sobre, por exemplo, a história do leite condensado, leite moça, que foi justamente o leite condensado que começou a introduzir a noção da sinhá na cozinha, porque ela era a pessoa responsável para construir os doces finos, aquele lugar do confeito, somente isso. Ela não tinha acesso à cozinha como cozinheira. Ela tinha acesso àquela pessoa dona do lar que construía realmente receitas, que usava o leite condensado para fazer esse doce, para vender, para construir a noção daquilo que era refinado na Europa e aqui no Brasil também. Então, essa ocupação da cozinha, desse espaço, por corpos brancos, ela se deu por essa via na configuração da cozinha também como um melhoramento desse lugar de acesso à culinária, que é diferente do que as cozinheiras, historicamente, as empregadas domésticas foram vivenciando, as mulheres escravizadas, né, as mulheres negras escravizadas foram vivenciando, é totalmente diferente. É tanto que, a partir também desse processo de verticalização das cidades, a cozinha ela foi ganhando uma outra estrutura. E aí as regras sanitárias elas começaram a valer, você tinha que ter uma despensa fechada, você tinha que ter um lugar de guardar carne, o fogão, o lixo não podia ficar nesse espaço, enfim, azulejo até a metade da parede. Essas regras elas começaram também a valer depois que a cozinha começou a ser inserida dentro do espaço da casa, sobretudo em apartamentos, onde não dava para você colocar a cozinha do lado de fora. Então, essa ocupação desse lugar, ela também foi ficando diferente, muito por conta daquilo que foi colocado como culinária francesa, culinária europeia, para sobrepor aquilo que majoritariamente nós tínhamos no Brasil e nós temos, que é a incidência de corpos negros. A gente sempre teve, historicamente, mais de 70% da população se declarando de alguma cor, eu não vou nem dizer negra, porque a gente tem as pesquisas de Lilia Schwartz, que vai trazer os índices do IBGE, mais de 150 denominações de cores que as pessoas se colocavam, para não dizer nem branco demais, nem negro demais. Então,
dentro da história do Brasil, a gente teve uma presença sempre muito grande da população negra. Só que os aspectos da cultura negra sempre foram negados, né? O estabelecimento da superioridade branca, ele foi dado como uma política justamente para garantir que o branqueamento tomasse conta daquilo que foi colocado nos aspectos da nossa cultura, né, da nossa prática cultural. E aí você vai ter não somente dentro da culinária, mas, por exemplo, do samba, você vai ter dentro do carnaval, agora mesmo a briga é entre as rainhas de bateria. Você tem a rainha de bateria da comunidade, que cresceu na comunidade, que faz escola o tempo todo, o ano todo, e tem a rainha de bateria que a Globo escolheu para pagar. Então, para você se projetar socialmente, é importante que você esteja à frente também de uma rainha de bateria. Você não sabe nem sambar, você não sabe nem o enredo, você nem gosta, mas é importante aparecer como rainha de bateria. Então, esse lugar, ele também foi sendo ocupado de uma outra forma para garantir que essa festa, que é configurada como uma festa de característica nacional, não fosse tão preta assim. Né, não fosse uma festa tão negra assim. Então, a gente vai ter, dentro dessa política nacional que a gente tem de identidade brasileira, de identidade de nação, há várias formas de branquear o espaço que majoritariamente foi constituído pela população negra, pelo povo negro. É tanto que tem uma pesquisa de Peter McLaren que ele vai dizer, né, ele é antropólogo, ele vai dizer que ele começou a questionar, inclusive, a noção de identidade nacional quando ele chegou nos Estados Unidos, e ele disse que ia fazer um prato tipicamente brasileiro para uns amigos dele. Quando ele começou a comprar os materiais que foi fazendo a feijoada, os amigos falaram, oxe, você vai... Oxe não, que eles não falam oxe, né? Mas enfim. Oxe, você vai fazer comida de preto? Isso é comida do Sul. Por quê? Porque eles entendiam o que é que significava a separação de estar entre território negro e território branco. No Brasil, a gente não tem esse entendimento dado. A gente tem esse entendimento vivido, mas dado como algo que você cresce sabendo o lugar onde você entra, onde você sai, você não tem. Por quê? Aqui a negação da nossa existência, da nossa forma cultural, religiosa, espiritual, né? A nossa forma de vida, ela foi silenciada para que o branqueamento falasse. Então, esses outros espaços, de fato, eles são ocupados para garantir que essa noção de uma sociedade mestiça, porém branca, fosse à tona nos nossos discursos, nas nossas narrativas. É muito fato isso, né? Até hoje a gente tem nessa configuração. Quando se fala de cozinheira, você está falando de um lugar abaixo do chefe e geralmente é ocupado por pessoas negras. Quando você fala de chefe, você está falando de pessoas que estudaram fora, que dominam a culinária francesa, a culinária europeia. Você não está falando de chefe que domina a culinária do Pará, que domina a culinária da Bahia. Você está falando de gente que domina a culinária de fora. Então, o que a gente tem hoje, e aí eu atribuo também aos aspectos de acesso à internet, divulgação né, esse processo do mundo virtual, o que a gente tem hoje é uma divulgação maior de pessoas que estão se configurando também nesse espaço, como chefes dentro da sua lógica, né? Como chefes dentro da sua culinária, porque o alimento, ele é configurado, quando você pega as pesquisas, por exemplo, de Aline Guedes, que é uma chefe de cozinha quilombola, ele é configurado como elemento cultural. Você não cozinha aipim só porque é aipim. Você cozinha aipim porque é uma raiz tradicionalmente cultivada no Brasil, de origem africana, também de origem indígena, nessa configuração do que é chamado de América Latina. Enfim, esse alimento, ele fala de uma história, ele fala de uma comunidade, ele fala de um povo. A gente não come cuscuz só porque é bonito, gostoso, engasgar. É porque cuscuz, para a gente, tem uma origem cultural, histórica. Então, isso se configurou geracionalmente falando. Essa configuração virtual, ela foi dando esse tom e automaticamente o capitalismo não é besta, ele pega e joga também no mercado. Né? Ele não quer deixar de lucrar com as, entre aspas, exceções. Então, esse espaço realmente ele tem sido ressignificado, sobretudo porque a gente tem utilizado também de outros meios, né? Não só daquilo que são configurados como os meios de comunicações oficiais, mas de outros meios para garantir a divulgação do trabalho. Né? Você tem já a culinária de terreiro, que de alguma forma também já traz um pouco desses aspectos para o centro da discussão. A culinária baiana é uma culinária de terreiro. Você está falando de caruru, vatapá, iame, que são culinárias de santo,
essa culinária de santo saiu do terreiro e foi para o mercado. A cocada foi para o mercado, muito antes de garantir uma narrativa em torno dela dentro do terreiro, ela já garantia a prática e a vivência de muitas famílias. Muitas mulheres se configuraram na sua construção histórica financeira, inclusive de construir a própria alforria a partir da venda de quitutes, a venda de acarajé, a venda de cocada, desde o período colonial. Então, esse movimento em torno do alimento, né, em torno da culinária em si, ele é um movimento cultural e ele é dinâmico. A gente é que precisa estar na sacada para saber, né, o que é usado como escada e o que é que de fato é crescimento. Mas, Selma, então a gente viu que essa evolução aí da cozinha como espaço numa casa, é como o Cristiano falou, gourmetizou, então não é a mesma coisa. Então as pessoas fazem hoje, mas não é a mesma coisa que se fazia no passado, porque lá ainda é cozinheira, que agora é chefe. Isso foi uma mudança que foi necessária, digamos assim, para que as pessoas dessem valor a essa atividade. Agora, eu quero puxar a questão para dentro da universidade. Eu te fiz essa pergunta em relação à cidade, eu queria te fazer essa pergunta em relação à universidade. E como é para a universidade, para os nossos colegas, ver a cozinha entrando na universidade? Como é que você vê isso? Eu acho até que Lai pode falar, e até ela sendo, de alguma forma, mais interdisciplinar do que eu, né? E eu estou falando mais interdisciplinar no sentido de que ela tem acesso a outros professores, a outros espaços, muito mais do que eu. Eu percebo que a gente continua aquilo que as que vieram primeiro, as que vieram antes de nós, começaram, né? Que é construir o próprio território. A gente continua na demarcação de falar a partir de outro lugar, estudar a partir de outro lugar, e sempre sendo questionada, sempre sendo negligenciada. Enfim, eu acho que as nossas experiências em qualquer espaço embranquecido é uma experiência sempre de enfrentamento. A gente é que vai definindo como a gente faz esse enfrentamento. Eu tenho amigas, colegas na própria universidade que ficam muito inquietas em ter que estar o tempo todo afirmando que o que ela fala tem potência. Eu falei, amiga, para porque branco não está a fim de ouvir. A gente tem pessoas que realmente estão tão centradas no que a ciência estabeleceu historicamente como verdade, que elas não estão dispostas a pensar numa outra forma de fazer ciência. Então, eu estou fazendo ciência para os meus. Eu acho que isso que eu trouxe sobre o cafuné é algo que eu fui construindo muito para evitar o desgaste emocional, físico, espiritual, profissional, tudo se falando. Eu não carrego ninguém nas costas, eu não quero convencer ninguém sobre a vida, eu não quero dizer o que significa o racismo no Brasil. Todos os corpos negros sentem. A forma como eles vão lidar com esses corpos parte de uma questão pessoal e coletiva. Enquanto coletiva, eu tenho construído o cafuné. É o que eu posso oferecer. É o que eu dou conta de oferecer, inclusive para mim mesma. Cafuné é uma coisa que me salva. Às vezes eu tenho reunião com as meninas que eu quero estudar, falar sobre determinado texto, mas a gente chega, conversa, eu choro, pronto, resolveu para mim tudo que tinha que resolver. Claro que as questões burocráticas ficam lá me esperando, né? Aí eu, gente, mas a reunião era para a gente discutir tal assunto, vamos marcar outra. Enfim, o cafuné também me salva, porque é muito bom estar com a gente. Mas o foco que a gente dá é justamente como a gente constrói uma universidade que tenha a nossa cara e que não seja um peso para a gente carregar. Porque essa universidade, a gente sabe que ela não foi feita para nós, mas a gente está fazendo a nossa. Então, dentro desse espaço acadêmico, os embates, eles são intelectuais, eles são de tirar seu nome do grupo de pesquisa de uma hora para outra, eles são tipo assim, você cresceu até aqui, daqui para cá comigo você não cresce mais. Enfim, essas coisinhas que para a gente de alguma forma, que está na militância historicamente, entendendo como funciona a intelectualidade negra e tudo mais, a gente vai se enquadrando. Não deixa de dar um susto, fazer a gente tomar uns choques assim de vez em quando. Fulano disse isso, fulano votou a favor, não acredito. Não deixa de dar aquele susto, mas de alguma forma parece que está dentro do script, né? Do que a branquitude sugere como modus operandi de ser. Então, eu penso que é o mesmo enfrentamento, sabe, professor Jorge? A gente não está falando de um lugar
privilegiado, à parte, é reflexo. Do mesmo jeito que a gente chega na escola e se depara com várias situações e você fica meio, o que é que eu faço? Falei, isso é a mesma coisa que acontece lá fora, só que a gente está num micro espaço que garante a nossa ação. O que é que eu vou escolher? Como eu vou escolher agir aqui? Aí isso é que eu vou fazer a diferença. É aqui que eu vou fazer a diferença. Mas eu não vejo diferente, não. A gente tem professores que enfatizam o mesmo discurso das pessoas que moram na UFRB, de gente que chegou e que não sabe ler direito, não sabe fazer conta direito, não tem noção de por que está na universidade, não sabe escrever um TCC, como se isso fosse dado ao longo da nossa trajetória acadêmica tranquilamente, de escola tranquilamente. E não é, né? Fala lá. E esse é um enfrentamento de todos os dias, não é, Mai? E colegas aqui presentes. Então, o professor não é só lá dentro da universidade, daquele espaço que a gente sabe que por muito tempo foi um espaço da elite, mas em outros espaços fora também dos muros da universidade. E do mesmo modo como a gente ressignifica a cozinha, tornando ela espaço de afeto, de discussão, de diálogo, porque a gente entendeu, inclusive agora aqui, que podemos ter vários olhares em relação a esse lugar, né? E olhares, assim, que nem dolorosos, né? De marcas que nem sempre foram positivas, mas que a gente ressignifica. Então, esse olhar, esse lugar de resistência, ele acontece em todos os espaços, a todos os momentos. Dentro da universidade, fora da universidade, nos espaços de trabalho, nas ruas, né? E tem sido isso. Hortência levantou a mão. Foi Hortência. Não, era para um adendo na fala da professora, e ela falou no final, por isso que eu abaixei a mão, que a universidade é esse micromundo, né, que reproduz a lógica da sociedade, né? Então, muita coisa que eu ouvi hoje aqui, meu Deus do céu, passou um filmezinho na cabeça na minha primeira turma de cota, em 2005, quando eu entrei, dessa resistência, né? A universidade, as coisas não foram dadas. O professor Jorge falou na semana passada uma frase que eu acho que resume bem isso. O professor falou, a universidade não faz determinadas coisas porque é boazinha, né? Porque tem leis que impõem, né, que determinadas ações sejam implementadas, mas isso não é algo pacífico, né? Isso não é algo dado, que é homogêneo, que, assim, eu tinha a ideia de que, quando eu entrei na universidade, que essa coisa do Olimpo, assim, não, o professor está lá, ele tem acesso ao conhecimento, à educação, então ele tem noção da realidade da gente, assim, de onde a gente está vindo, de, tipo assim, se existe um mecanismo que permita a gente estar nesse espaço, minha ideia era, tipo assim, porque eles estão entendendo, estão aqui de braços abertos para receber a gente, como diz a pessoa do Instagram, SQN, só que não, né? Então, assim, hoje em dia, eu acho que isso já está bem superado em muitos espaços, assim, mas eu lembro que quando a gente chegou, houve uma resistência das pessoas, assim, de muitos docentes, que, tipo assim, intimida, meio que assédio, assim, levanta a mão quem é cotista aqui, vocês vieram de onde, né? Não dou aula para quem não tem computador. Então, assim, eu tive que sair de uma turma porque dois professores se negaram a dar aula para cotistas que não tinham computador, isso em 2005. A professora falou do público de Amargosa, é bem do meu contexto. Eu sou de uma família rural de Santo Antônio de Jesus e vim, naquela época, para estudar aqui em Salvador, porque você não tinha essa interiorização no interior, nas universidades no interior. Você tinha a escola de agronomia que depois se, né, desdobrou aí, que era a UFBA, o UFRB e tudo mais, mas assim, a gente que queria estudar tinha que vir para a capital. E eu vi muitos colegas abandonarem, voltar para o interior, porque não tinha nem condição, que aí foi bem bacana o que eu vi hoje aqui também, não só as questões materiais, mas não tiveram questões, uma força do psicológico mesmo, para aguentar muita coisa que encontraram aqui em Salvador. Salvador já é uma cidade que oprime bastante. Para a gente que chega do interior, então, é uma realidade muito, muito voraz, muito dura, assim, se você não tiver dinheiro, você não pega ônibus, né, tipo assim, e aí você sente o peso da universidade sobre a gente, assim. Eu lembro que quando eu saí da universidade, eu descobri que o aluno na UFBA tinha direito a Xerox, e é uma coisa que, tipo assim, a gente não é instruído, olha, você está entrando agora, tá aqui, ó, pega um pacote, entende o que você tem direito na universidade, a gente é jogado, é cada um por si, Deus por todos,
né? Então, assim, foi bem duro, assim, pelo menos foi para mim foi bem difícil, e junto com alguns colegas cotistas que entraram naquele ano. A universidade, em alguns aspectos, foi bem perversa, assim, porque a gente encontrou algumas resistências, assim, de aceitar a gente naquele espaço, assim. Então, foi bem difícil, assim. O final, já depois de 4 anos, quando eu me formei, já foi mais tranquilo, mas o início eu queria abandonar, eu queria voltar para casa, eu não tinha computador, isso era um drama na minha vida, que eu fiz a faculdade de comunicação da UFBA, ou você tinha computador, ou você era alien, assim, né? Então, não se tinha, a universidade jogou a gente lá dentro, mas você não tinha um laboratório de informática com computador. Então, quer dizer, a gente vinha de um universo e que foi um choque, assim, eu lembro que eu olhava e eu via colegas que vinham de motorista para a escola, assim, né, e então, assim, acho que a universidade hoje, ela está digerindo melhor a gente, né, mas, assim, é o que a professora falou, a universidade não está preparada nesse espaço para o diferente, para outros públicos, para a diversidade, né? Então, eu acho que é isso, né? A universidade também é esse micromundo aí que reproduz essa lógica da sociedade e que tem lutas, né? Lutas e batalhas de espaço, né? Dentro desse micromundo aí, e que é isso. Um relato aqui também desse reconhecimento aqui de todas as falas aqui. Você deveria, em algum momento, publicar, talvez fazer umas crônicas sobre isso, viu, Hortência? Porque isso precisa ser documentado, né? Ou seja, quais foram as formas de reação que a universidade fez, né? Para receber os cotistas, como que a universidade reagiu, como é que esse corpo reagiu, né? São coisas que hoje, se você falar, talvez sejam inacreditáveis, né? A pessoa chegar na sala e São, perguntar, levante a mão quem é cotista aí. É uma coisa inacreditável, né? Se é, você... Hoje, foram muitos absurdos, assim, quer muitos dizer, eu mesmo, assim. digo hoje, mas é possível que tenha hoje ainda É pessoas que possível. façam isso. Ô, gente, tem demais. E Mas assim, eu acho que o que é pior é que a universidade, o fato de você ter título, deixa algumas pessoas se sentindo muito autorizadas. Né? Eu sempre falo assim, que a desgrama do DR, tomara que não mude minha cabeça. Todo dia eu peço, tomara que essa miséria desse DR não mude minha cabeça. Porque a desgrama do DR te dá tanto poder que as pessoas, elas acham que elas podem, de fato, jogar para fora todo esse veneno em torno do ódio que a gente aprendeu a carregar sobre as outras pessoas, sabe? Em relação a outras pessoas. Não são poucos os relatos ainda hoje de professoras que não sabem lidar com esse público que estuda e trabalha. Basicamente, sabe? A galera ganha uma bolsa para permanecer na universidade, mas não é suficiente. Ela precisa trabalhar. Então, a galera que trabalha e estuda, eu me faço professora todos os dias. Eu aprendo a ser professora nessa universidade todos os dias, eu não estou pronta. Todo semestre, quando eu vou fazer algum trabalho, eu falo, na outra turma funcionou assim. Vocês preferem assim? E aí, quando a gente vai fazendo, eu vou percebendo, não deu certo. Aqui não deu certo. Já chorei, já terminei trabalho pela metade, já, enfim, coisas que vão acontecendo, que a gente vai só se deparando com a realidade que vai chegando para a gente. Mas isso é se você tem sensibilidade, se você está aberta para ouvir, se você está aprendendo com a sua própria prática para melhorar. Tem gente que acha que já está todo pronto, né? Não tem o que melhorar na vida, na prática docente. Então, você vai agir desse jeito hoje que você tem 1 ano de carreira e daqui a 50 anos que você vai ter 50 anos de carreira. Então, tem pessoas que não estão nessa preocupação de realmente pensar uma prática que ajude a universidade a se constituir como ela é. Ela está pensando naquilo que é a universidade que formou a própria pessoa, né? Então, eu cresci com esse modelo de universidade. E eu encontro isso, por exemplo, às vezes, resistência em próprios alunos. Alunos que vão, quando eu chego nas áreas de matemática, sobretudo, de física, eu falo sobre planejamento, eu falo sobre pensar a prática de ensino considerando todas as aprendizagens dos alunos. Ah, professor, eu não vou terminar o conteúdo nunca. Eu falei assim, aí eu já não sei. Aí eu já não sei, porque eu não sei o que você está chamando de conteúdo. O que eu estou chamando a atenção para você é processo de ensino e aprendizagem. Então, a criança, ou o aluno, ou o adolescente, ele não tem que sair da escola com o conteúdo dado, ele tem que sair da escola aprendendo.
com vontade de aprender mais. Então, muitos alunos eles têm certa resistência porque eles também são socializados na lógica de que não dá para a gente ir pelo ritmo da turma, ou considerando as diversidades que existem na própria turma, considerar as práticas, por exemplo, considerando as comunidades indígenas. Nós temos estudantes indígenas na universidade. E tem gente que ainda vai fazer uma aula, simular uma aula, pensando no Dia do Índio. Eu falei, você conversou com fulana, que é sua colega? Você pensou em perguntar a ela, levar ela na sala, conversar com ela sobre o que significa ser indígena Pataxó, indígena Ranranran, sobre indígena Tupinambá? Você pensou assim, mais ou menos, em pensar uma etnia específica? Enfim, são coisas que para a gente tem se configurado também como algo novo, sobretudo porque nós estamos agora na universidade, né? Agora considerando esses poucos 100 anos que a gente tem de ciência no Brasil. Mas é muito nesse sentido, é a nossa presença que garante essa instalação de novas epistemologias, de novas formas de pensar a própria academia e de enfrentar. Não é longe do enfrentamento, não, porque, muito pelo contrário. Hortência pediu a palavra aí. Hortência, você me dá só um parênteses para eu dizer uma coisa aqui para mais Selma, porque ela disse assim, eu fico preocupada que a DR vai mudar minha cabeça. Não muda, mas fique tranquila, ela só ratifica as cabeças. Quem tinha cabeça ruim vai ficar com a cabeça ruim potencializada. Vai, Hortência. Também pegando um carona algo que a professora falou, desse processo de escuta, né? O que você traz da sua experiência para a universidade, no projeto que foi apresentado aqui, tem esse processo de escuta, de via de mão dupla, que muitas vezes não é o que está estabelecido na universidade, né? Repensar a universidade é repensar também essa hierarquização do saber, né? De entender que a gente está lá para ouvir, né? E só absorver os conteúdos, mas e a troca, e construir esses conteúdos também através das experiências, enfim, nesse processo de escuta. Isso também é repensar a universidade, repensar a sala de aula, repensar as práticas, né? E são poucos que estão dispostos a repensar, né? E eu acho que a universidade é inovadora, mas ela também tem muita... Eu acho que ela vai evoluir de forma desigual, assim, algumas coisas vão avançar, mas tem pessoas que não vão mudar, né? E só vão mudar quando elas se aposentarem, entrar outras pessoas novas, com outras cabeças, com outros pensamentos, porque eu acho que essas coisas já, para algumas pessoas já está estabelecido, e quem não está a fim de mudar não vai, né? Diga, Laísa. Então, eu estou aqui feliz com esse diálogo, com essa conversa, mas eu sei que a professora Mai também tem um outro compromisso agora, né, Mai? E gostaria de lhe agradecer por esse momento. A gente foi tecendo aqui diálogos, tecendo discussões, e para você ver que a gente começa com uma discussão e uma discussão vai, né, desencadeando outra, e que bacana, que legal. E são temáticas que devem ser discutidas, professor, e aí, muito obrigada pelo espaço também, né, que possa acontecer mais vezes dessas discussões assim, e precisam ser realizadas, né, porque elas fazem parte do cenário social e precisam ser discutidas por todos. Então, muito obrigada, Mai, pelo diálogo, pela troca aqui. Eu que agradeço. Como eu falei, né, eu gosto muito de falar do Cafuné, não pelo Cafuné em si, mas acho que por tudo que a gente suscita nesse espaço, né, para, de fato, garantir que essa universidade ela não seja para a gente, mas que ela seja com a gente e cada vez mais para fora. Então, eu penso que a gente potencializa muito quando a gente se ouve outras pessoas e outras considerações, a gente potencializa muito a nossa ciência, a nossa forma de fazer ciência, e isso é muito bom. Eu agradeço, Lai, pelo convite, pela conversa, agradeço ao professor Jorge, aos colegas aí também que participaram, as contribuições aqui no chat. Estava olhando sobre essa coisa de estudar ou trabalhar, né? A gente não tem muito dessa alternativa, e desde quando a gente é criança, ou você não gosta de estudar, vai carregar pedra, é assim. Então, quando você chega na universidade, você só está estudando, como assim, pobre só estudando? Que isso? Enfim, é muito dessa lógica mesmo, né, que a gente foi submetida mesmo de entender a vida a partir de um único prisma, que é o prisma do trabalho, do servir. Mas muito bom estar aqui com vocês, estar ouvindo vocês. Obrigada, Cris, também, ó, bom estar aqui.
Eu aqui Pois, agradeço. pois é, eu também queria, Selma e Laísa, dizer para vocês que, primeiro, parabenizar, né? Porque eu já disse isso aqui, a universidade pública, ela se destaca, sobretudo, pela extensão, porque o ensino e a pesquisa, as outras universidades também fazem, mas fazer uma boa extensão precisa ser universidade pública, porque a extensão é uma coisa que você investe muito dinheiro e tempo das pessoas, né? Então, não é toda universidade que pode fazer isso, são as públicas que podem fazer isso, né? Então, você está correta, Laísa, quando você toma isso como tema de estudo, mostrando que, embora a discussão racial, etc., já esteja hoje no currículo, talvez não esteja da forma que ainda precisa estar, ou isso precise ser mais desenvolvido no futuro, mas, de fato, a extensão é também um local potencialmente bom para se fazer discussões, né? E aí uma prova é justamente essa que vocês mostraram aqui hoje de tarde. Então eu fiquei muito satisfeito de ouvir falar desse projeto. Quero parabenizar vocês. Fico imaginando como que potência isso tem, né, lá numa cidadezinha como Amargosa. Por isso que eu fiquei curioso em saber como é que a comunidade vê isso, porque isso muda a cidade toda, né? Isso mexe com as pessoas, isso faz as pessoas pensar, muito mais do que talvez estivesse numa sala de aula atrás uma lousa vendo alguém falar, né? Então, isso é realmente uma potência enorme, de uma potência enorme. Então, parabenizar vocês. Agradecer demais essa disponibilidade que da Selma vir aqui. E, enfim, agradecer mais uma vez e dizer que para mim foi extremamente prazeroso essa conversa. Essas aulas têm sido, para mim, eu gosto muito desse modelo de aula, porque a gente conversa, a gente troca ideia, traz gente nova, sabe de coisa que eu não sabia. Hoje eu parei para pensar aqui sobre cozinha, eu não, voltei no tempo aqui, eu li um livro, foi uns 3 anos atrás, que é a História da Casa, um livro que me chamou muita atenção, a questão da divisão das casas, da cozinha, e agora eu vou olhar o livro novamente, porque tem umas coisas para pensar aqui. Vocês me cutucaram aqui e vou rever aquilo lá. É isso, muito obrigado, pessoal. A turma está toda agradecendo aí também, Tchau, Selma. gente. Obrigada, viu? Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Obrigada por hoje. Até a semana Obrigado, que vem, então, gente. pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Laís, obrigado. Por nada, professor, eu que agradeço.